Bom, e quais os impactos desses incêndios, né, na produção de cana e do café? E a comercialização é afetada? Bom, assunto para o nosso comentarista e CEO da Fox Digital Commodities, o Donalvan Maia. Meu amigo Donalvan, seja bem-vindo, boa tarde para você, satisfação recebê-lo aqui no AgroTarde mais uma vez. O Donalvan, situação complicada, não só lá em São Paulo, como nós vimos agora há pouco, aqui no Distrito Federal também, são mais de 20 pontos de focos de incêndio. Aí em Goiás também, onde você se encontra, também tem incêndio, inclusive um morador de uma usina próximo ali a Jataí também faleceu, aí vítima dessas chamas. Ontem na 153 ali, quando eu passei a noite, também muitos focos de incêndios. E pergunta que todo mundo quer resposta, né, que não quer calar. Afeta também nessa comercialização, principalmente no café e na cana-de-açúcar lá em São Paulo? Boa tarde, bem-vindo. Afeta, sim. Boa tarde, Thiago. Bom falar com vocês aqui mais uma vez, analisando. E a gente sabe que a gente falou de semana passada, né? A gente falando um pouco de seguro, falando um pouco das intempéries climáticas, a gente não queria de jeito nenhum que acontecesse esse tipo de problema. Aqui em Goiânia também, a gente amanheceu ontem aqui com muita fumaça, hoje continua com muita fumaça. E o que a gente viu aí é a questão de incêndios generalizados em todo o Brasil, né? E o maior impactado, não dá nem para dizer quem que é mais ou menos impactado, mas o agronegócio é muito impactado. Quando a gente fala aí de cana-de-açúcar, por exemplo, a gente já teve elevação nos preços da cana-de-açúcar por haver perdas. E é bom a gente falar um pouco sobre preços, porque geralmente a gente comemora preços altos e acha ruim de preços baixos. Isso é óbvio, né? Claro, a gente quer vender, cada vez a gente quer vender a nossa produção a um preço mais alto. Só que, como eu já falei várias vezes aqui, o preço ele é simplesmente uma resposta em relação à oferta e demanda, ou então a uma expectativa de oferta e demanda. Essa elevação nos preços que acontecem, por exemplo, da cana-de-açúcar, é justamente por causa dessas queimadas que acontecem e pode prejudicar as questões de produtividade dos canaviais. Agora, quando a gente olha para o café tem um problema climático mundial, houveram altas expressivas por causa de diminuição de produtividade no mundo, por causa de clima. Agora, aqui no Brasil, vocês acabaram de noticiar aí 126 dias sem chuva, né? Muitas regiões produtoras de café com mais de 120 dias sem chuva. Agora, teve notícia já de parte de cafezal também, que começou a ter problema com fogo. E isso aí indica o quê? Primeiro, só na questão da seca, floração antecipada. Isso pode diminuir a produtividade dos cafezais. Então, o mercado ele começa a acender um alerta e começa a pagar prêmios de risco. A gente já falou disso, é bom que a gente comece a entender e falar um pouco mais esses termos, mas é realmente quando a gente pensa em preços futuros, são prêmios de risco, ou seja, risco de diminuição de produção, risco da indústria ficar com menos produto armazenado. Graças a Deus, por outro lado, soja e milho, por exemplo, não teve esse problema, porque a gente viu que a colheita do milho foi mais cedo esse ano, então praticamente não tinha milho mais a ser colhido, então não impactou na questão do milho, e nem da soja, porque não tem soja em campo agora, né? Mas impacta sim essas questões climáticas, essas questões do fogo impactam muito as cotações das commodities. E aí aquela questão, Tiago, a estratégia de escalonar a venda da produção ela é muito importante, porque acontecem eventos que sejam climáticos, financeiros ou de ordem governamental, né? A todo tempo, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, a gente tem eventos novos. Agora a gente está vendo os Estados Unidos, está em boas condições, mas o solo seco. Então, fazendo uma miscelânea aqui de coisas, mas a gente entende que esses eventos climáticos afetam a cada dia mais e fazem oscilar os preços, viu, Tiago? E a situação vai ficando complicada. E principalmente quando a gente olha para a situação da cana, esse ano também seria um ano de uma produção recorde, pelo menos é o que estava indicando, apesar da pouca chuva em algumas regiões, também era para ser uma produção muito grande. E agora a gente vê o maior centro, né, de produção que fica ali no estado de São Paulo sendo atingido por esses incêndios. Não dá para contabilizar ainda o que teve de perda, né, Donalvan? Mas já se estima ali pelo menos 350 milhões de prejuízo. Aí eu falava agora há pouco na Rádio Bandeirantes também, que se você perde essa cana, se ela não fica com a qualidade ideal, daqui a pouco você tem isso afeta também preço do etanol, preço do açúcar, preço da gasolina também, porque você usa etanol também na gasolina. Tudo isso é um compacto que tem que ser levado em consideração também, né? É sim, Thiago, e é algo que a gente viu nos noticiários, uma coisa muito triste aí, algumas pessoas falando, querendo achar culpados, né? O que a gente tem que ter é cada dia mais propostas para melhorar a nossa sociedade. O agro, ele é um grande gerador de emprego, gerador de renda, gerador de desenvolvimento para o nosso país. E quando a gente vê essas áreas queimadas, ela é muito ruim para o agronegócio. Desde quando a gente fala de economia, claro, perdas financeiras, saiu uma notícia hoje falando que
as nossas perdas com relação a problemas climáticos ultrapassam 6 bilhões de reais. Isso é muito triste, porque você tem um impacto muito grande na cadeia. E, por outro lado, na vida desses empresários rurais, esses produtores rurais também. E quando a gente fala de agronomicamente falando, tá? Porque quando tem uma queimada, não é bom para ninguém, não é bom para o solo, essa microbiota que a gente chama, que são a questão da vida do solo, ela é perdida, então leva um tempo para se recuperar, então não é algo fácil para ninguém. E como você acabou de dizer, impacta em toda a cadeia até chegar no consumidor final. Nós esperamos que as perdas não sejam tão grandes, mas com certeza a perda para a fauna, para a flora, isso é muito grande, mas nós participamos de todo um ecossistema em conjunto, né? Então a perda chega para todo mundo. Agora, como eu falei, impactos são diferentes. Falamos semana passada muito sobre seguro rural, sobre seguros de preço, e eu volto a falar que impacta aqui no produtor rural e nas contas dele. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância que tem dois tipos de seguro. Seguro de preço, claro, nesse caso aqui, de preços mais altos, né? Então, você diz assim, mas espera aí, esse preço mais alto, ele tem que pegar essa oportunidade. Sim, ficar preparado para pegar essa oportunidade, mas também do seguro agrícola. Aí a gente vê a importância do seguro agrícola, do zoneamento agroclimático, feito pela Embrapa e tudo, mas a importância que a própria TV tem aqui, os meios de comunicação do agro tem para falar a importância de um plano safra, por exemplo, que contemple subsídio para seguro rural, porque isso é importante porque nós não sabemos o que vai acontecer. A agricultura é uma indústria a céu aberto que está à mercê desses intempéries climáticos. Cenas muito tristes, a gente vendo produtores rurais tentando a todo momento, tentando apagar o fogo, seja com maquinário, seja com caminhão-pipa, com aviões, com helicópteros, aviões agrícolas trabalhando muito nisso. Assim, é um momento de muita estruturação. E aí, voltando para o mercado em si, o produtor rural tem que estar muito ligado, fazendo o seu planejamento de comercialização da sua produção de forma escalonada, de muito estratégica, para ele poder se manter na atividade, viu, Tiago? Pois é, e tem outra questão interessante também que eu vou pegar uma fala que você trouxe agora há pouco para a gente, principalmente no Twitter hoje, muitas pessoas tentando achar os culpados e muitos outros colocando a culpa no próprio agronegócio. Eu falei disso também agora há pouco, gostei que você falasse a respeito, porque não dá para você imaginar que um produtor rural que gasta milhões dentro de uma lavoura de cana vai atear fogo ali, nem o seguro paga tudo isso, né, dona Van? É assim, uma das maiores mesquinhezas que a gente pode imaginar tentar colocar o agronegócio como culpado. Você pode sim ter, por exemplo, o caso de Quirinópolis, né, que nós somos goianos, a gente tem acompanhado um rapaz que foi preso colocando fogo em 3 pontos diferentes ali de um canavial, isso sim, mas não é produtor, não é ligado a produção nenhuma. Agora, se culpar o agro também dessas queimadas é demais, né? De forma alguma, Thiago, isso aí seria, para quem conhece o agro é inconcebível e a gente tem que usar os nossos meios de comunicação, usar as redes sociais, usar a TV para a gente poder demonstrar isso à população. Toda vez que parece clichê e repetitivo ficar falando, né? Mas todos os dias, quando a gente almoça, quando a gente janta, quando a gente toma café da manhã, todo esse alimento ele veio de uma produção rural. E imagine só, você está num estúdio bastante bonito, organizado, como que você vai pensar em colocar fogo aí? Esse é o seu trabalho. Pense no produtor rural da mesma forma. Lá é o ambiente de trabalho do produtor rural, é onde ele aplica toda a sua, mais do que o dinheiro, mais do que o esforço, a toda a sua fé, toda a sua expectativa. E todo homem do campo aí sabe quando acontece fogo, o homem do campo, produtor rural, ele sai correndo para tentar apagar, ele sai correndo para tentar resolver, porque a gente sabe que a gente está mexendo com vidas. Então, e vida, quando eu falo vida, são vidas de animais, de seres, de plantas, vida no solo, e demora-se muito a construir uma vida no solo para ter boas produtividades, justamente para passar os intempéries climáticos, quando a gente tem seca, quando a gente tem mais chuva. Então, assim, hoje a agricultura está passando por um momento de divisor de águas aí, de mudança mesmo. Mas é muito importante que todos que nos ouçam aqui entendam a importância da produção rural, que é o que está na nossa mesa todos os dias, e o quanto o produtor rural luta para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, quem não quer que isso aconteça de forma alguma, pode ter certeza é o produtor rural. Lá é o patrimônio dele, a vida dele, é a família dele. Então, o que a gente vê aqui é os produtores rurais lutando muito, fazendo acero, colocando todos os seus recursos disponíveis nos grupos de produtores que a gente tem para poder tentar apagar esse fogo o mais rápido possível. Pois é, a gente torce para que a chuva venha logo, né, para dar uma amenizada nessa Deus situação quiser. aí. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Qualquer novidade a gente volta a adicionar essa semana, viu? Semana diferente, decisiva aí para o nosso agronegócio, principalmente com essa questão das queimadas que interfere tanto aí na nossa produção e também na comercialização. Bom trabalho para vocês. Eu sei que o trabalho não para também no mundo das commodities, mas qualquer coisa a gente já aciona de novo. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço, excelente semana a todos. Até a próxima. Valeu, até.